lição 9, vamos estudar a lição 9, que tem por tema fidelidade, firmeza na fé. Nós estamos numa sequência de ensino, falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Hoje nós vamos falar da fidelidade, o sexto, dentro dessa sequência, o sexto aspecto do fruto do Espírito Santo, que é a fidelidade. Então, a fidelidade em Deus nos dá firmeza na nossa fé. Vamos avançar então. Texto áureo se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Você que trouxe a sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia. Vamos fazer o uso da palavra de Deus, porque nós viemos na escola bíblica para aprender a manusear a espada, né, que é a palavra. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Diz assim: se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então, a Bíblia nos garante que Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si. Ainda que qualquer homem na face da terra permaneça infiel, Deus permanece fiel, porque isso é um atributo da divindade, do eterno Criador. Verdade prática diz assim: a fidelidade, como fruto do Espírito, ajuda o crente a permanecer firme na fé em Cristo. Olha que interessante, a fidelidade, como fruto do Espírito, que nós vamos ver um pouco à frente, ajuda o crente, ajuda a mim, ajuda você, ajuda nós, a o quê? Permanecer firme. Então, para permanecer firme, temos que ser fiel em tudo. Nós vamos ver também, um pouco à frente, sobre a fidelidade, aonde ou com quem devemos ser fiel. Leitura bíblica em classe se encontra no livro dos Hebreus, capítulo 10, do versículo 35 ao 39. Abra aí sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículo 35 ao 39. Eu vou ler um versículo e um de vocês aí, lê o posterior, tá bom? Vamos lá. Versículo 35 do capítulo 10 dos Hebreus. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Grande e avultado galardão. A minha alma não tem prazer nele. 9. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Maravilha. Então, vamos frisar aqui no 38 e no 39. Mas o justo viverá da fé. Então, nós somos justos, nós somos aqueles aonde o mundo, de todas as maneiras e formas, vão tentar confrontar a nossa fé. Mas a Bíblia garante que o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, quando nós fomos chamados pelo Senhor Jesus, quando nós somos chamados, nós somos o quê? Soldado. Agora nós fomos alistrados, digamos assim, no quartel de Cristo. Só que nós não podemos recuar. Lembra da passagem lá que diz que o Senhor Jesus disse que aquele que pega o arado e lança a mão e olha para trás, não está apto a entrar no reino dos céus. E o 39 diz assim: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Quantos não já se retiraram? Quantos não retrocederam? Quantos não já saíram da presença do Senhor? Mas aqui a Bíblia diz que nós não somos. Nós que somos escolhidos, chamados e escolhidos e capacitados por Cristo, nós não somos desses, mas daqueles que creem para conservação de quem? Da alma, da minha e da tua, das nossas almas. Então nós iremos agora para a introdução. Nesta lição estudaremos outro aspecto do fruto do Espírito, que é a fidelidade. Nós já vimos até aqui 6 aspectos do fruto do Espírito. Nós já estudamos sobre alegria, paz, paciência, benignidade, bondade. E hoje nós vamos estudar, nós vamos aprender sobre mais um aspecto do fruto. Por que a Bíblia coloca o fruto e não os frutos? Porque é no singular mesmo, o fruto, que vem do Espírito. E os seus aspectos, é como se fosse uma mexerica. O fruto é uma mexerica e os gomos. Cada gomo daquele é um aspecto do fruto do Espírito. Então, isso pode ser trabalhado na minha e na sua vida. Por exemplo, a fidelidade. Quando a pessoa vem para Cristo, ela não é 100% fiel, até porque ela é idólatra. Nós vamos aprender um pouquinho à frente. Então, ela pode ser trabalhada, essa fidelidade dela, ela pode passar a ser fiel a Deus e também fiel aí
as pessoas, e nós vamos ver a seguir. Veremos também que a idolatria e heresias, isso é obra da carne. E como oposição, ou seja, contrária à fidelidade. Então, para nos tirar a nossa fidelidade, nós temos aí a idolatria, que nós vamos ver o que é, as heresias, que também vamos falar um pouco sobre. Tudo isso é obra da carne. Então, por isso que a pessoa tem dificuldade de ser fiel a Deus. Às vezes a pessoa está na igreja, se convenceu que é cristão, mas talvez ela não seja uma herege, mas ela pode ser um idólatra sem saber. É o que nós vamos ver um pouco à frente. Vamos estudar agora o tópico 1. O tópico 1, ele tem por tema o significado da fidelidade. Então nós vamos ver no tópico 1 a fidelidade, o significado da palavra fidelidade. Vamos lá. Definição de fidelidade. É a característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, ou seja, lealdade. Olha só a fidelidade como já tem um amplo aspecto. Ela é uma característica de quem é fiel, de quem demonstra zelo e tanto a respeito de alguém ou por algo. E é a característica de quem é fiel. Subtópico 2. A fidelidade como fruto do Espírito. É essa aqui que nós vamos tratar. A fidelidade como um dos aspectos do fruto do Espírito. Como fruto do Espírito, vamos ver. É uma virtude que é desenvolvida em nós pela ação do Espírito Santo. Esta fidelidade, ela, como uma virtude que o Espírito concede a cada nova criatura, ela é desenvolvida. Só que para isso precisa da ação do Espírito Santo. A pessoa tem que se permitir, ou permitir que o Espírito trabalhe dentro da natureza do ser humano, porque todo ser humano ele já tem a natureza adâmica, ele pende para as obras da carne, né? Ele pende para as coisas naturais da vida, para os desejos dele. Então agora, sendo uma nova criatura, nasceu de novo, ele precisa permitir que o Espírito Santo trabalhe na vida dele, para que essa virtude, que é a fidelidade, comece a... Vamos ilustrar. Digamos que tem uma escada daqui, ali do outro lado, de 10 degraus. Então essa fidelidade, quando você começa, você está no primeiro degrau, vamos ilustrar assim. Então você vai permitindo que o Espírito vai trabalhando e você vai subindo de degrau. Essa fidelidade ela vai aumentando. Você passa a ser fiel, você passa, né, a entender qual que é o propósito de Deus. Aí a pessoa começa a ser fiel. Vamos exemplificar, lá na frente tem, mas vamos pegar um gancho já aqui. A pessoa não é fiel na sua família, ele passa a ser fiel. Né? A pessoa não é fiel nas suas amizades. Sabe, tem pessoas que fazem amizade com rapidez tremenda, não é assim? Mas desfaz também na mesma velocidade. Hoje é seu amigo, amanhã não é mais. Você não entende o porquê. Primeiro porque ela não tem ainda o espírito. Normalmente isso acontece na vida da pessoa que ainda é dominada pela natureza adâmica. Mas quando a pessoa vem para Cristo, essa natureza, lembra que caráter pode ser moldado, pode ser transformado. Porque o espírito... ele tem 9 aspectos do fruto que vai aperfeiçoando a minha e a sua vida. Não era fiel a minha esposa, agora eu passo a ser fiel. Não era fiel no meu trabalho, eu era um mau funcionário, agora eu passo a ser fiel. Então essa fidelidade como fruto do Espírito, ela abrange a vida do crente em todas as áreas. E principalmente, a primeira, para com Deus. E depois, vamos definir o seguinte: primeiro, verticalmente, do homem para com Deus, e segundo, horizontalmente, ou seja, para com o próximo, né, no seu trabalho e assim sucessivamente. À medida que passamos a ter mais comunhão com Deus, mas como é que eu desenvolvo esse aspecto do fruto? Primeiro, quando a pessoa passa a ter comunhão com Deus pela leitura da palavra, oração e jejum. Aí sim, essa pessoa está sendo
está permitindo que esse fruto, que é a fidelidade, seja desenvolvida, porque é o Espírito Santo que vai trabalhando. Então, tem pessoas que dizem que tem o pavio curto, não é assim? Apesar de que é um outro aspecto que é a paciência, mas também se enquadra aqui, porque a pessoa que não é fiel, ela alega não ter paciência, você está entendendo? Então, uma coisa vai chamando a outra. Quando a pessoa passa a ter comunhão com Deus, mediante a leitura da palavra, e aí vai uma dica: o cristão, aquele que veio para Cristo, ele tem que, no mínimo, por dia, ler no mínimo aí um versículo por dia, no mínimo, porque eu acho que assim, é muito pouco, não vai ocupar muito tempo, por mais ruim que seja a leitura da pessoa, dependendo do versículo, ela não vai gastar 10 minutos para ler um versículo. Então, quando ela começa a passar a ter comunhão com Deus, lendo a palavra, orando e jejuando, ela está permitindo que esse fruto seja desenvolvido em seu interior. Olha o que diz Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é, me ajudem. Amor, gozo, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Essa palavra temperança, algumas traduções está escrito domínio próprio, autocontrole. Então, isso aqui é aspecto do fruto do Espírito, é o caráter do crente. O crente, ele tem que ter um pouco de amor, tem que ter. Ah, mas eu não tenho amor, não, tem que ter. Você é crente, o Espírito Santo habita em você. Ele tem que ter gozo, paz, esse gozo aí, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isso é o caráter do cristão. Então, isso pode ser moldado. Aos pouquinhos, vai sendo trabalhado. A pessoa, quando começa, o pavio só tinha um palmo de pavio curto, né, como diz aí o ditado. Só que com o passar do tempo, o pavio não queimou. Jesus disse que ele não apaga o pavio que fumega e nem esmaga a cana que está quebrada. Então, com o passar do tempo, esse pavio ele vai crescendo em vez de diminuir. Ele vai crescendo. A pessoa vai tendo aí mais amor, mais paz, gozo, e assim sucessivamente. Subtópico 3. A fidelidade de Deus. Fidelidade é um dos atributos morais de Deus. Deus é fiel e Ele não muda, tá? Isso é um dos atributos morais dele, Ele não muda. O ser humano pode mudar, Deus não. O ser humano pode se arrepender, Deus jamais. O ser humano pode fracassar, Deus jamais. Então, fidelidade de Deus. Veja o que diz 2 Tessalonicenses 3:3. Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do... Espera aí. Aqui nós temos uma garantia. Fiel é Deus. E confirmará. E guardará do maligno. Então não devemos ficar assustados, assombrados com o que possa acontecer ao nosso derredor. Porque fiel ao Senhor e Ele nos guardará. O diabo, ele só pode entrar em minha vida, ele só pode fazer algo na minha vida se eu o permitir. Porque o diabo não tem legalidade para entrar, para destruir a vida de quem é uma nova criatura. Não tem. Lembra de Jó? Ele só tocou em Jó em seus bens, por quê? Porque Deus o permitiu. Primeiro ele pediu permissão. Então o crente que é fiel, aí fala assim, mas eu não acredito nisso, ou eu não entendo isso. Por que minha vida é de ponta cabeça, o diabo... Talvez seja o diabo, mas talvez pode não ser o diabo, pode ser a área administrativa, né? Temos que discernir o que é área espiritual e área administrativa, ou na área carnal, na vida carnal, os seus desejos. Porque o diabo, para destruir a vida de alguém, Deus tem que permitir. Então, antes que o diabo faça algo com alguém, duas coisas podem ter acontecido. Ou eu dei brecha com as obras da carne, quando eu deixo a obra da carne sobrepor o fruto do Espírito, aí dá uma brecha, ele entra. Vamos simplificar. Digamos que a pessoa está com uma gripe. Gripe mata alguém? Uma gripe normal, não mata. Mas se a pessoa não tiver alguns cuidados e ela virar aí uma pneumonia, e de uma pneumonia vira não sei o quê, vai para onde? Morreu. Não morre? Morre. Mas uma gripe não mata. A regra é essa.
Se a pessoa se cuida direitinho, a gripe ela não fica mais do que 5 dias no seu organismo. O próprio organismo manda embora. Agora, se a pessoa já não se cuidou, aí ela vai, né, agravando. Assim é o diabo, ele não tem legalidade sobre a minha e na sua vida. 1 Coríntios 1,9 diz assim: fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo no Senhor. Então, eu e você, nós, todos crentes, fomos chamados para a comunhão em Jesus Cristo. Então, se eu não tenho comunhão com o meu Senhor, com quem me chamou, se eu não tenho comunhão com o povo de Deus, com o meu irmão, com os meus, com aqueles que estão ao meu redor, com o ser humano, se eu não tenho comunhão, o apóstolo Paulo disse isso, quando depender de vós, mantenha paz com todos. Então, enquanto depender de você, você tem que manter paz com todos. Pode o mundo cair ao meu redor, mas você tem que estar firme na fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção, certeza daquilo que se espera. Eu não estou vendo, mas eu creio que vai acontecer. Então, Deus é fiel e Ele não muda, tá? Pode ter certeza disso. Precisamos ter para com Deus a mesma atitude de lealdade. Olha só, se Ele não muda, porque é um atributo moral dEle, e esse atributo é dEle, e Ele compartilhou com nós também, Ele compartilhou, assim como outros atributos dEle, do Pai, Ele compartilhou com a sua criatura, com o ser humano, a fidelidade Ele compartilhou, só que essa fidelidade também deve ser da mesma atitude com Deus de lealdade. Nós temos que ser leal com Ele, nós temos que ser fiel com Ele, em tudo, nós vamos ver. A nossa fidelidade ao Senhor nos ajuda, primeiro, a resistir contra a idolatria e as heresias. A idolatria, nós vamos ver a seguir, não é só adorar ídolo. Eu ilustrei essa imagem ali com essa imagem, mas não é só ídolo, tá? Idolatria nós vamos ver que pode ser outras coisas. E também as heresias, que são falsos ensinos, que estão levando, infelizmente, muitas pessoas, muitas, mas são muitas mesmo, ao abismo. Porque prometem, são promessas e promessas. A maior promessa do Evangelho de Cristo é a salvação eterna. Isso aí qualquer pessoa pode ter certeza. Falar, repetir, tornar a pregar e dizer: a promessa que Deus me fez, que Deus te fez, que Deus nos fez, foi de que, se nós nos arrependermos e crermos no sacrifício de Jesus, termos Ele como nosso Salvador, Ele tem vida eterna para nós, Ele tem o melhor para nós, não só dessa terra, Ele tem o melhor na eternidade para nós também. Idolatria é somente adorar imagens de escultura? Alguém pode citar um exemplo de idolatria, sem ser imagem de escultura? Pessoa que dá mais ênfase aos seus filhos. Alguém pode me ajudar com outra palavra? Adora a si mesmo. Muito bem. Não, absolutamente não. Não é só adorar a escultura não, tá? Mas é tudo que toma o lugar de Deus em nosso coração. Ou em nossos corações. Tudo. Isso pode ser pessoas e também objetos. Pode ser, como já foi dito aqui, o seu filho. Você venera ele. Como tem um ditado, Deus no céu e meu filho na terra, não é assim? Eu mato e morro pelo meu filho. Tem pessoas que fazem isso e dizem isso. Mato e morro. Devemos amar os nossos filhos. Isso é mandamento. Devemos amar sim, e muito. Só que Jesus diz que 2 mandamentos Ele nos deixaria. 2. Amar ao Senhor acima de todas as coisas. Todas. Filho, faz parte da nossa vida? Carro, casa, fortuna, bens materiais faz parte da nossa vida? Então a nossa adoração a Deus, o nosso amor para com Deus tem que ser acima dessas coisas. Então pode ser, idolatria pode ser pessoas. Eu só vou naquele culto quando o pastor fulano de tal estiver lá porque ele prega uma benção. Você está idolatrando ele. Talvez ele nem saiba disso, então você é idólatra. Tome cuidado, porque os idólatras pagaram preço alto e ainda pagam até hoje. Bom, talvez a meteorologia explique, né, o porquê lá no Nordeste não chove assim constante. Leva-se um monte de anos para chover. Talvez se há explicação para isso. Mas, nós que somos cristãos e não vivemos simplesmente pela meteorologia, pelos méritos humanos, pelas metodologias humanas, nós temos algo a mais que a fé, mas nós percebemos que o povo são muito idólatra. E aí nós vamos confrontar com alguns versículos bíblicos, alguns livros aí, lembro agora de Abacuque, que Deus diz que Ele faria com que a chuva cessasse. Espera aí, quem tem controle sobre a chuva? É a
meteorologia, esse nome é um pouco difícil, mas vai sair. É a meteorologia, é as condições do ser humano, é o ser humano que tem controle ou é Deus? Ele disse para Jó, ele fez uma pergunta, Jó não soube responder, que nem eu saberia. Jó, porventura, tu dás ordem ao relâmpago e ele atravessa o ocidente? É tu que faz chover no deserto? Meu irmão, no deserto não tem ninguém, por que Deus faz chover lá e não faz chover onde habita não sei quantos milhões de pessoas tem no Nordeste? Por que não chove? Ou se chove de 4 em 4 anos? Será que mudou as estações do ano? Será que Deus agora, lá no seu controle do tempo, da chuva, será que Ele foi lá e mudou? Não, aqui vai chover só 4 anos. Será que Ele tem poder para isso? Ele tem. Então, e se as pessoas mudassem? E se o povo parasse de idolatrar ídolo, pessoas? Porque alguns são idolatrados em vida, depois que morrem ainda passa a ser santo. Né? Se você não é santo em vida, depois de morto você não vai ser mesmo. Acabou, meu amigo. Nós temos que ser santo em vida. Nós temos que fazer a obra de Deus em vida, enquanto há vida. Então, pessoas são adoradas. E objeto, pessoas que o que tem vale mais do que qualquer coisa. Infelizmente, hoje as pessoas amam as coisas e usam as pessoas. Infelizmente é assim. Mas você que foi escolhido, você que foi chamado, você que é a nova criatura, você foi chamado para fazer a diferença, para adorar, exaltar o Senhor que fez os céus e a terra. Então, idolatria não é só adorar a imagem de escultura. E também não estou tirando ela de fora, tá? Que já começa por ela. Mas um coração idólatra, ele pode adorar tanto a imagem de escultura, como pessoas, como o que ele tem, os objetos, os cargos, né, os diplomas, formação acadêmica. Tem gente que manda porque pode, né? E você obedece porque dizem por aí que tem que ter juízo, né? Então, é mais ou menos por aí. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas o crente não, o crente veio para servir. E servir bem, tá? Não é de qualquer jeito, não. Tem que servir bem, tem que fazer o papel de ofício de servo bem feito. O que tem ocupado o coração de muitos? É o que nós já vimos isso aí, tá? São os bens materiais, os talentos. Eu não falei dos talentos nem dos cargos. Agora, os talentos, tem muitos crentes que o que ocupa o lugar do coração dele não é Deus, é o talento que Deus o deu. Por isso que, lembra que eu falo que o fruto do Espírito é uma coisa e dons é outro. Necessariamente, a pessoa ela tem que ter os dons e o fruto. Os dons, alguns, a pessoa Deus dá, mas não é necessariamente ter todos os dons. João Batista, o dom que ele tinha era de pregar, só isso. Nós não vemos registrado ele fazer milagre, nem produzir lugar nenhum, mas ele tinha o fruto. Agora, o fruto do Espírito, esse sim faz com que a pessoa se prepare para ir morar no céu. O dom que a pessoa tem, os talentos que as pessoas têm, tem muitos que idolatram ele. Não, eu sou o cara. O culto só é bom se eu ministrar. O louvor só é maravilhoso se eu subir lá no púlpito. Isso é púlpito. O altar é você, tá? Eu sou o altar. Eu estou estudando uma mensagem que o presbítero Uberval falou assim, não entendi. Deus mudou de endereço. Esse é o tema da mensagem, tá? Deus mudou de endereço, precisa saber disso. Antigamente ele habitava numa caixa quadrada com 2 querubins do lado de ouro, que ali é onde ele habitava, era a presença dele. Hoje essa caixa de ouro, esse altar é você. Então ele mudou de endereço, ele não habita mais lá. Em templo feito por mão de homem, em templos como o de Salomão. O templo como o de Salomão somos nós. Nós somos esse templo, ele habita em nós, habita em você. Junto nós o adoramos. Então tem pessoas que põem o talento dele, os cargos eclesiásticos, acima de Deus. Ele é um semideus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu, e todas as tuas forças. Deuteronômio 6:5. Se você ler o livro lá de Deuteronômio, você vai ver, fala muito sobre idolatria, sobre não fazer imagens de ídolo. Que o Senhor nos livre de cometer tal loucura. Quando eu vim para Cristo, eu tinha acho, uns 4 ou 5 meses, não lembro agora exatamente a data. E eu vim da macumba, da Umbanda. E lá na minha casa, em cima, no alto assim, tinha uma imagem de caboclo. Só que me foi instruído que eu não poderia mexer. Só o pai de chiqueiro, é pai de santo lá para eles, né? Então só ele podia mexer naquilo. Então o novo convertido ainda não entende isso. E uma vez alguém estava pregando aqui e disse assim, só faltou falar o meu nome, mas
o pregador tem costume de apontar o dedo, a gente, né, foi para mim. Mas isso é para você mesmo. Entendeu? Ele disse assim, ó, Deus está mandando dizer o seguinte, não sei, eu não conheço muito bem a igreja, apesar de ele conhecer muito o nosso pastor, mas ele não era daqui. Ele disse, Deus está mandando dizer o seguinte, que tem pessoas aqui que ainda tem imagem em casa e não tem coragem de tirar. Então ele está te dando autoridade hoje para você quebrar. Não é para devolver, é para quebrar e jogar no lixo. Rapaz, fiquei quietinho ali, não falei nada para ninguém. Por isso que a gente nunca pode dizer que a mensagem de fulano ou de ciclano não prestou. Ah, não gostei daquela mensagem. Talvez você não gostou porque não foi para você. Ou foi para você, mas você estava no erro, eu estava no erro e eu não gostei. Eu falei, rapaz, não é que foi comigo? Cheguei lá em casa, falei, ô filho do cão, é hoje, hein? Catei ele assim, alguém falou, o que você vai fazer? Vai chamar fulano? Falei, não. Taquei no chão, quebrei, coloquei só os pedaços dentro de um saco de lixo, joguei lá na lixeira lá fora. Acabou. Aí quando o pai de Chiqueiro foi lá, falou, cadê o não sei o quê? Falei, quebrei, joguei fora. Mas você não podia. Falei, não podia. Você falou certo, eu não podia, mas agora eu posso. Você está entendendo? Tópico 2. Nós vamos para o tópico 2 agora. Idolatria e heresia. Um perigo à fidelidade. Então veja só, a idolatria e as heresias são um perigo muito grande na minha e na sua vida, na vida do cristão. Porque quando a gente fala de idolatria, alguém pode dizer, mas eu não adoro imagem. Eu não adoro a Aparecida do Norte. Eu não adoro São Judas Tadeu. Eu não adoro essas imagens aí. Tá, você não adora isso aí. Mas não é só idolatria, tem também a heresia. E a heresia, ao meu entender, ela é mais sutil do que a idolatria. Porque se eu falar, olha, não tem que ter nada de imagem de santo, ou não tem que adorar homem, não tem que adorar Deus, não tem que adorar nada disso, a pessoa até tudo bem. Mas a heresia, ela pode ser um herege, porque ela está falando heresia, ou ela pode estar absorvendo essas coisas, e lá no futuro vai prejudicar a vida dela. Subtópico 1, o que é idolatria? Isso aqui está no YouTube, eu peguei essa imagem, coloquei lá, né? Não sei se algumas pessoas gostaram muito, mas é isso mesmo, tá? Isso aqui também é idolatria. Isso aqui principalmente é idolatria. Isso é idolatria. Significado de idolatria. Vem do grego, idolo, ou seja, ídolo. E essa outra palavrinha lá, latria, quer dizer adorar. Então é culto destinado à adoração de ídolo. É idololatria. Culto destinado à adoração de ídolo. Seja qual for. Ah, mas eu não me prostro diante de ídolo. Tá, mas você não precisa prostrar diante de ídolo, é só você venerar alguma coisa a ele. Isso é idolatria. E está relacionado com o quê? Com as obras da carne, apresentada por Paulo aos Gálatas. 5:20, depois você lê lá em casa, na sua casa, você lê lá, de preferência lê toda a carta aos Gálatas lá, que você vai entender. Então, a idolatria, ela provém do quê? Da falta do quê? Falta de conhecimento do quê? Das Escrituras, da palavra de Deus. O crente não lê a Bíblia. Ele está em uma determinada dominação, numa igreja qualquer aí, que tem umas imagenzinhas lá, bonitona lá. Né? Uma vez eu entrei numa igreja que tem uma imagem maior do que isso aqui, quase morro de medo daquele negócio. Se esse negócio cair aqui, eu não preciso mais de ninguém. Já vou direto, não sei para onde, mas entendeu? Então, quando a pessoa ela não lê as Escrituras, quando ela não lê a palavra, ela é alvo fácil da idolatria. Facinho, facinho. Por quê? Porque eu só posso combater as heresias, nós vamos ver as idolatrias, com a palavra de Deus. Ah, mas eu ouvi falar que não tem nada a ver. Tá? Você ouviu falar, é o que a Bíblia diz? Não sei, então examine. Por que é que eu vim para Cristo e estou me convertendo todos os dias? Porque quando eu comecei a ler a Bíblia, eu me deparei com uma história que era a minha vida. Eu falei, não é possível. Isso aqui é mais de 5 mil anos, 4 mil anos atrás, isso aqui, eu estou vivendo isso aqui. E lá mostrava o fim daquela pessoa. E mostra, né? Lá mostra o fim daquela pessoa. Eu falei, se eu não me converter, se eu não tomar uma atitude, eu estou perecendo. Levítico 26:1. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus.
Deus abomina, Deus rejeita, Deus destrói. Deus tirou do Egito, segundo os estudiosos, aproximadamente 6 milhões de pessoas, porque só contava os homens. 3 milhões, porque a Bíblia fala em 600 mil. Mas ali tinha mulheres, tinha criança, então mais ou menos ali de 2 a 3 milhões de pessoas que Deus tirou do Egito, sem auxílio de ninguém, só com o seu braço. E ele destruiu todo esse povo por causa da idolatria. Só entrou na terra prometida 2 da mesma época, e os de 20 anos para baixo. Todos os outros Deus destruiu. Sabe por quê? Porque eles não poderiam entrar na terra prometida, eles não poderiam vencer as guerras, porque o povo era idólatra. O povo acreditava no seu próprio punho, acreditava nos deuses do Egito, nos deuses dos cananeus, dos deuses lá da Babilônia. Então o povo, eles viram os prodígios, a maravilha que Deus fez, só que eles passaram a criar, nós vamos dizer, fizeram para si deuses. Quando a minha fidelidade para com Deus é quebrada, meu amigo, a minha vida é destruída, tá? Se a minha fidelidade para com Deus, porque isso aqui é ser fiel a Deus, na adoração nós temos que ser fiel. Quando é quebrada, a minha vida está destruída. Então Deus destruiu todo aquele povo, porque ele diz o seguinte: esse povo não tem condições de enfrentar os filisteus. A própria Jerusalém, que o rei lá era poderoso, Jerusalém já existia, era poderosa. Nós vemos isso lá, Davi invadiu lá e tomou, né? E a partir disso aí ela ficou como a cidade de Deus. Então Deus já queria tomar posse da terra que Deus já tinha prometido. Só que o povo não acreditava em Deus, então não tinha como. Não adianta você querer resolver teu problema com a sua capacidade humana, com as suas forças. Não vai chegar a lugar nenhum. Os israelitas viram de perto a glória e o livramento de Deus. Porém, eles deixaram-se levar pela idolatria. O povo fez um bezerro de ouro e o adorou. Olha aí, Êxodo 32. Eu só coloquei aqui parte do versículo. Mas tem o capítulo 32, você pode ler lá que você vai ver até o 18. E eles fizeram para si um bezerro de fundição e perante eles se inclinavam e ofereceram-lhe sacrifício. Sabe o que Deus disse para Moisés? Faça esse povo beber que mandou queimar Moisés destruiu o bezerro e queimou. Então o ouro, quando queimou, se desfez. Faça esse povo beber isso aí e pode matar todos eles. Já leram isso na Bíblia? Deus obrigou eles a beberem o pó do bezerro e depois mandou matar todos eles. Então, cuidado com a idolatria. Eu sei que não é o caso aqui de nós, na questão de ídolos, mas cuidado, que existem outras idolatrias que a gente pode estar engolindo e não sabe por quê. Lembre que existe a prova e as consequências do pecado, tá? Às vezes a pessoa está sendo provada por Deus. E aí, meu amigo, você tem que ter fé, você tem que ser fiel, você tem que aguentar, cingir os lombos, deixar bater mesmo, porque é o caso de Jó, ele estava sendo provado por Deus. E tem casos que não é provação e a pessoa confunde. Tem caso que é consequência do pecado. Aí, meu amigo, você vai chorar muito. Você vai apanhar muito. Você vai sofrer muito, porque aí é a consequência do pecado. E aí destrói. A prova de Deus não destrói ninguém, tá? A provação de Deus aperfeiçoa tanto aquele que está sendo provado como os que estão próximo dele. Agora o pecado, a consequência do pecado, destrói ele, destrói os que estão próximo dele, destrói a vida dele, e se não se arrepender, ainda vai ser condenado. Vamos simplificar isso aí, ainda vai para o inferno. A idolatria no período dos reis, né? Período monárquico. Nós já estudamos isso em algumas outras aulas, que aqui era a terra prometida. Aqui em cima, Israel, que é lá para o norte, né? Tem por capital Samaria, e aqui embaixo, Jerusalém, que chamava isso, né, Judá. E depois que Salomão morreu, esse reino aqui foi dividido, tá? Foi dividido. E o rei, melhor, e todos os reinos do norte aqui de cima, essa parte azul, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e levaram o povo a adorar ídolos. Por isso, segundo a história, esse pessoal aqui, ó, do norte, não sabe para onde foram. Não tem mais registro dele. Os daqui sim. Mas esse povo daqui,
Parece que a Bíblia aos poucos foi se esquecendo, sabe? Por isso que eu sempre costumo dizer o seguinte: quem não é visto não é? Eles não eram vistos, então não foram lembrados. O povo de Judá não, era um povo que a idolatria ainda tentou entrar aqui, mas tinha uns camaradas de fé, uns reis, né? Pulso firme, que batia de frente. Teve um camarada aí chamado Gideão, que não era nada, tá? Era crente igual eu e você, assim, ó. Tinha cargo de ministro nenhum, não tinha influência na política nenhuma. Ele foi lá e destruiu o templo de Dagon, quebrou tudo, jogou tudo fora lá, fez uma bagunça. No outro dia que vira para lá, o povo ficou doido, falou assim, aí o pai dele, que era responsável, falou assim: olha o que teu filho Gideão fez, destruiu lá o templo de Dagon, você não vai punir ele? Sabe o que o pai dele falou? Se Dagon é Deus, que se defenda. Se esse camarada aí está dizendo que é Deus, já que ele é Deus, que se defenda. O que ele fizer com meu filho está bem feito, né? E vamos entender o que é que... Dagon não pode fazer nada, mas o que Deus fez através de Gideão, com 300 homens, ele venceu aí, se não me falha a memória, 3 reis, tá? De uma vez só. Vamos lá. E fez honre o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quanto foram antes ele. 1 Reis 16, 25. Então todos os reinos do norte, sem exceção, era um pior do que o outro, e todos eles, e o povo que com ele estava, pagaram o preço, porque quando o rei é idólatra, todo mundo pagava. Jeroboão fundou um sistema religioso idólatra. Esse aqui foi um dos piores, tá? Mandou fazer logo 2 bezerros, porque um não era suficiente, e institucionalizando assim a idolatria em Israel. Esse camarada, ele fez tanta perversidade na questão de idolatria, que ele falou: vamos fazer logo 2 bezerrão aí, porque um não está resolvendo o problema. E aí, Deus o permitiu que o filho desse Jeroboão adoecesse. Tinha um profeta chamado Aías que batia de frente com esse rei aí, porque todos os profetas tinham essa função. E esse camarada não ia muito com a cara do profeta Aías. Já tentou e algumas vezes, né, dar fim na vida dele, mas não foi possível. Aí ele falou: bom, não tem outra forma. Os deuses não curou aqui o nosso filho. Mulher, é o seguinte, eu não vou lá na casa do profeta, né, porque se eu for lá, a palavra dele, já sei como que é. Ele não profetiza nada de bom para mim. Vai falar besteira. Então você vai se disfarçar, vai pôr uma roupa velha aí, sei lá, uma roupa diferente, vai mudar a voz. E outra, detalhe, mulher, ele é cego, tá? Então ele não vai te conhecer. Fica tranquilo, tu só muda a voz. Não sei para que mudar a roupa, se o cara era cego, mas era para ter certeza que não ia reconhecer. Aí você vai lá e vai dizer assim, você vai dizer com essas palavras: o filho de Jeroboão vive, ó profeta. Tá bom. A mãe foi lá feliz, né? Porque qual é a mãe que não quer ver o seu filho ser curado, né? Ficar bom da enfermidade? Ele foi. A Bíblia diz que quando essa mulher chegou na porta do profeta, que ela abriu a porta, aquelas portas velhas lá, faz um barulhozinho, né? O profeta era cego, não era surdo. Quando ela abriu a porta, que ela empurrou, que a porta fez assim, fez aquele barulho, o profeta lá de dentro nem viu ela, nem viu. Só falou que ele já era cego, então não ia ver, né? Mas ela nem viu o profeta. E ela não viu o profeta, nem o profeta viu, porque ele estava lá para dentro. Ele disse assim, ó: entra, mulher de Jeroboão, por que disfarça assim? Assim diz o Senhor: quando tu pisar na cidade, na porta da cidade, da tua casa, o filho dele morrerá. Você está entendendo? Então, por quê? Por causa da idolatria. Muitos pagaram com a vida. Assim o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro e eles disse: muito trabalho vos será a subir a Jerusalém. Não queriam ir adorar lá não, tá? Vês aqui teus deuses, ó Israel, que fizeste subir da terra do Egito. Sabe que hoje as pessoas não querem adorar a Deus, são idólatras? Porque primeiro que elas não querem ter trabalho nenhum de sair das suas casas para vir à igreja, cultuar ao Senhor. Aí fica cultuando em casa mesmo. Não sei como é que cultua em casa, mas ficam. Você está entendendo? Querem ficar em casa. Aí passa a ser idólatra da própria casa, dele mesmo, sei lá. Então, eles dizem aqui, ó, dá muito trabalho. Ah, não, Jerusalém é longe. Tem que andar não sei quantos quilômetros aí a pé. Quem tem condições vai de jumento. Mas quem não tem, é longe. Então é o seguinte, eu vou resolver o problema de vocês. Aqui mesmo vamos fazer esses 2 altares aí, porque 2 bezerros. Então você escolhe aí o que é mais feio do que o outro, e você adora aí, peça aí, faça seus pedidos. Então por isso que o negócio ficava estreito. Subtópico 2, a idolatria no Novo Testamento. Agora, tudo que nós falamos foi do Velho Testamento. Agora no Novo Testamento e nossos dias também, tá? Na Roma Antiga, olha só. Os imperadores, eles eram adorados
como lealdade e devoção. Então, os imperadores gregos, eles eram homens revenerados, adorados, idolatrados, eles eram os caras, né? Por quê? Porque eles eram os caras que mais se destacavam. Então, agora aqui não tinha somente ídolo. Esses homens também eram idolatrados. Então, por causa disso, os cristãos foram perseguidos e mortos. Ah, mas por que é que os cristãos, na época lá, no século I, no começo da igreja ali, eram mortos e tal? Porque eles não permitiam que ninguém ocupasse no coração deles o lugar de Deus. Assim tem que ser a minha e a sua vida. Nada, nem objeto, nem coisa, nem valores, nem fama, nem cargo eclesiástico, nem a beleza, nada pode ocupar no nosso coração o lugar de Deus. Então, por isso que esses irmãos nossos, lá do passado, eles morriam. Eles preferiam ser colocados nas arenas e ser devorados, espedaçados pelos leões. Tá? Morria ali, mas não se prostrava diante de homens. Assim é nós. E quando nós não... Claro, nós entendemos que os crentes não se prostram diante de homem, mas quando se prostra diante do seu problema também. Quando você põe o seu problema acima de Deus, você está idolatrando o teu problema. Ah, mas minha vida não tem jeito mais. Ah, o meu filho não tem mais jeito porque está no crack, não sai mais do crack, porque o crack... O crack que eu conheço, que é esse cara que joga bola, que faz gol bonito. Entendeu? Os caras são crack. Você está entendendo? Então a pessoa está colocando o problema no seu coração maior do que Deus, maior do que a sua fé. A tua fé tem que ser maior do que qualquer problema, qualquer um. Ah, mas ainda não saí do problema. Tá, mas a fé diz que é isso mesmo. É aquilo que você não está vendo, mas a certeza do que vai acontecer. Você não está vendo hoje, mas você pode contemplar amanhã. Teu problema pode não ter sido solucionado agora, mas pode ser solucionado amanhã, se você permanecer fiel, se eu permanecer fiel ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então os cristãos preferiam morrer do que adorar os imperadores, né? Por exemplo, Alexandre o Grande, o cara era o cara. Então, foi venerado. Tinha que bater continência, se prostrar e adorar e dizer que era o grande. Porque o cara era bom. Então, por ser bom, as pessoas adoravam. Mas para os cristãos, bom é Deus. Jesus não diga que ninguém é bom nesse aspecto. Bom é o Pai, que faz chover sobre o justo e o injusto. Está entendendo? Então, nos nossos dias, muitas pessoas idolatram. Né? Não só ídolos, mas seus bens, o que tem. Na cidade de Listra, Paulo e Barnabé foram confundidos com deuses. Paulo foi confundido com o deus Mercúrio e Barnabé com o deus Júpiter. Um era o deus do conhecimento e o outro era o deus supremo para eles. Então, esse camarada aqui, Mercúrio, que era o deus deles lá, que dizia que esse camarada aqui que era o dono do conhecimento. Pô, esse cara aí deve ser o Júpiter. E esse outro aqui era Júpiter, que era o Deus Supremo. Então eles disseram, os deuses se fizeram homens. E começaram, ou quiseram adorar Paulo e Barnabé. Eles disseram, opa, peraí, adorar a mim não. De jeito nenhum. Porque eles viam o que Paulo estava fazendo em Barnabé, nenhum daqueles deuses que eles adoravam, porque era um povo idólatra, a idolatria era ídolo para tudo, tá? Para respirar, eu não estou respirando muito bem. Não tem problema, tem um ídolo ali, você vai lá e faz uma pressa a ele, a tua respiração, teus pulmões vai trabalhar melhor. Então tinha ídolo para respirar, ídolo para dor de cabeça, ídolo, né? Tinha ídolo para tudo, assim como hoje tem, posso falar? A neovagina, assim que fala? Que tem até uma mulher lá, neovagina, aí aparece lá o remédio da novagina, né? Aquele remédio, neustalgina, mudou o nome, né? Neus é da limpeza, né? Tem uma neura da limpeza. A neura da limpeza. É essa aí que é para dor de cabeça. Hoje o povo idolatra o comprimido. Sabia disso? Isso é idolatria. Qualquer dor de cabeça, eu preciso de um remédio. Você está colocando aquilo maior do que o teu problema. Então é idólatra. É idolatria. Pastor, agora você me abraçou sem me apertar. Aí eu não posso fazer nada. Mas que porque a Bíblia diz que tudo que ocupa no teu coração é o lugar de Deus. Não estou falando que a pessoa não pode, se está doente, ir no médico, fazer uma consulta, se tratar, tá? Eu estou dizendo que tem pessoas que depende do tal remédio. Depende da novagina para dor de cabeça, Doril, sei lá. Doril não existe mais, porque não pode mais, né? Esse negócio aí. Mas depende, viciou. Quer ver outro? Posso falar? O café. Tem pessoas que não vivem sem café. Isso é idolatria. O teu cérebro já viciou. Já viciou. Se eu não tomar um remédio, se eu não tomar um cafezinho, a minha dor de cabeça não passa. Então, o que você está fazendo então
com a tua fidelidade para com Deus. Jesus, olha, essa dor de cabeça, ela só saía até hoje quando eu tomasse um café. Mas a partir de hoje, ela vai sair eu tomando café ou não. Porque não estou falando que não pode tomar café, não estou colocando aqui palavras em dizer que é pecado tomar café. Não, tem pessoas que viciou. E quando se torna um vício, é pecado. Aí é pecado, está adorando alguém. Eu não consigo viver sem fulano de tal, sem ciclano, ou sem um café, sem não sei o quê. Ainda bem que é café, tem outros que é outra coisa, né? Mas vamos lá. E as multidões, vendo o que Paulo fizeram, levantar sua voz, dizendo: fizeram-se os deuses semelhante aos homens. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo. Então, os cristãos lá de Coríntios disseram assim: bom, esse aqui é Apolo, eu estou com esse cara, esse é o cara. Aí, esse aqui é Pedro, eu estou aqui com esse é o cara. Qualquer coisa ele já arrebenta tudo na espada. Sou dos teus, mano. Deixa eu ver, esse aqui é Paulão. Paulo, quando abre a boca, negócio. E aí fizeram divisão. Outro fala: não, eu sou de Cristo. Você sabia que hoje ainda existe isso dentro da igreja? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Aí Paulo chegou já dando uma voadora em todo mundo. Peraí, meu irmão. Quem morreu por vocês? Quem foi crucificado por vocês? Foi eu, foi Pedro, foi Barnabé, foi sei lá. Quem foi crucificado? Não foi Jesus? Sabe que foi o pastor Cício, pastor Zé, pastor não sei quem que foi crucificado? Não fomos nós que fomos crucificados. O nosso sangue só serve para nós mesmos. Para nos dar vida enquanto os órgãos estão funcionando normal. Não serve para perdoar pecado de ninguém. Agora o sangue de Cristo sim. A Bíblia diz que o sangue dele perdoa qualquer pecado, tá? E não só isso, purifica. O que é isso, pastor? Eu não entendi, vou explicar, exemplificar. Quando alguém comete um pecado e se arrepende, ou quando alguém cometia um pecado e se arrependia, lá na antiga aliança, pegava-se um bezerro, ele mesmo, né? Tinha que dar, era dele. Ele não era o sacrifício, ele precisava de um sacrifício. Então ele pegava um sacrifício, um holocausto, pegava um bezerro e oferecia em holocausto de sacrifício. Cortava, metia uma faca no pescoço daquele animal, o sangue jorrava, pegava um pouco daquele sangue, passava na pessoa, jogava no altar lá, aspergia, né? Aí a Bíblia diz que Deus o perdoava o pecado daquela pessoa, só que era encoberto. Por que encoberto? Deus encobre pecado de ninguém? Não. Era encoberto artificialmente. Aquele pecado era artificial, porque o interior da pessoa, o pecado não era perdoado, a consciência acusava ainda. Por isso que muito, diz a Bíblia, com medo da morte, se sujeitava à escravidão. Porque a consciência ainda acusava, o sangue era artificial, só encobria superficial, porque era coisas vindoura ainda, era sombra das coisas vindoura. Então o bezerro, o touro, não poderia purificar, perdoava, Deus aceitava. Era um pecado artificial. Quando Jesus morreu, aí a Bíblia diz que o pecado nosso, ele perdoou, o sangue de Cristo perdoou o nosso pecado e purificou. O que é isso? Tirou da consciência o peso. Então, Deus, o sangue de Cristo não tem só poder para perdoar, ele tem poder para perdoar e purificar sua consciência. É por isso que a pessoa fala: eu estou tranquilo. Tem gente que fica amarrado no passado, ainda não permitiu que o Espírito Santo fizesse a obra, tá? Tem que deixar o Espírito Santo trabalhar, porque o passado já foi. Nós vamos ver um pouquinho o passado, eu não vou ilustrar agora não, mas eu vou te ilustrar o passado aqui, achei legal. Então, o passado já ficou. O sangue de Cristo, ele te perdoa e te purifica. Paulo em Atenas encontra um altar onde estava escrito: ao Deus desconhecido. Atos 17, 23, porque passando eu e vendo aos vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse pois que vos honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então Paulo, quando passou em Atenas, Atenas também era outro lugar que só tinha Deus para tudo, só que tinha um altar lá que não tinha nome de Deus. E aí Paulo, sabe como era, estudioso da palavra de Deus, para combater as heresias tem que ter conhecimento, ele diz: ó, Deus. Quando eles falaram: não, esse aqui é o Deus Júpiter, Deus não. O Deus que eu prego é esse aqui, ó, ao Deus desconhecido, porque ele já sabia a história.